Ei, moçada, Alcione, obrigado por você estar aqui prestigiando. Cris, Ô, vai pro quarto, ficou ruim entendeu? a luz. Ei, Poliana, tudo jóia? Tudo bem com você? Bem também, graças a Deus. Me ouvi bem? Vamos lá, tô ouvindo, Então tá. Qualquer coisa, se ficar, tá? coloca o fone aqui, tá? Não, seu áudio tá, a sua voz tá vindo, de vez em quando tá dando uns piquezinhos, Ah, então eu vou mas aí colocar. a gente... Não, Peraí. relaxa, Tá tranquilo? tá tranquilo, Tá? Então beleza. tá, Tá, beleza? tudo bem. Moçada, vamos clicando no, no aviãozinho que tem aí embaixo e chama a galera pra live, né? Pra gente aumentar a popularidade. Exatamente. Aí vamos. É, Convidando o pessoal aí para entrar, né? Eu convidei meus filhos, exatamente. a Andrea acabou de entrar. Isso aí, moçada. Valeu. A família tá prestigiando aí, ó. Meu Aí, primo, ó. minha tia, Ai, que bom, Bruno. Não, não. meu tio falando ali, ó. Então, que bom. A família toda aí. É, mas vamos deixar a galera entrando. Vamos É, acabar eu assim. vou colocar nos comentários fixos, Poliana, só o título da live, né? Tá bom. Pra galera não ficar perguntando. Tá joia. Tá bom. Oi, Lari. Minha paciente entrou. Aí, pronto, tá fixado agora. Moçada, vou falar de novo. Clica no aviãozinho aí e chama a galera pra live, tá? Vamos divulgar que vai ter muito conteúdo bacana aqui. A gente, pra profissionais e pra não profissionais também, né, Poliana? Com certeza. A gente vai falar uma linguagem para as duas, né? Pessoas que são Uhum, profissionais da área, pessoas que querem também essas estratégias agora, né, Bruno? exatamente. Bem, moçada, eu acredito que deva ter muitos seguidores da Poliana, né, nos assistindo aí. Então, queria começar me apresentando, né? Meu nome é Bruno Magalhães, eu sou aluno de doutorado da Universidade Católica de Brasília, sou mestre em saúde e nutrição pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou especialista em treinamento esportivo com ênfase em musculação pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou graduado em educação física, né? Queria agradecer, Poliana, a participação, você ter aceito o convite em fazer essa live comigo, tá? Muito obrigado. Você sabe que você é uma profissional que eu admiro demais, né? E que você é referência aí na região. E é lógico que é por isso também que eu te convidei, né? A gente tem que associar com os melhores. Eu falo que a gente tem que ser, eu tenho que ser o burro da mesa, né? Ô, Bruno, eu que queria te agradecer, tanto que eu te admiro, né? Como profissional, como pessoa. Também me apresentar para o pessoal que está aqui que não me conhece, né? Eu sou Poliana Ribeiro, sou nutricionista, eu sou especialista em nutrição esportiva, estética, nutrição clínica, sou coach de emagrecimento e estou fazendo agora uma pós, né, Bruno, que a gente ia iniciar agora, que foi a pós também em Sim, emagrecimento, né, que a gente vai isso começar agora. aí. É Exatamente. verdade. Então, Poliana, eu hum, queria te perguntar, moçada, a live é bem freestyle mesmo, então aham. eu não combinei nada com a Poliana antes. Se vocês quiserem, eu vou deixar os comentários abertos, Sim, justamente para que vocês possam interagir com a gente, perguntem, tá? E a gente vai lendo aqui, às vezes a Poliana tá respondendo, eu tô lendo, às vezes eu tô respondendo, a Poliana tá lendo aí e a gente vai falando. eu Beleza? acho que bem à vontade, pessoal, né, Bruno? E a gente também fala. Exatamente. Exatamente. Poliana, você acha que nesse período aí, dentro da temática que a gente escolheu, você acha que a galera tá conseguindo seguir a dieta? Olha, Bruno, eu tenho percebido pelos meus pacientes, assim, o pessoal, eles estão tendo muita dificuldade de seguir, justamente por esse momento que a gente está vivendo, assim, de descontrole,
controle da ansiedade, né? O que eu tenho recebido muito no consultório são pessoas com questão de dificuldade de uma medicação alimentar, compulsão alimentar, justamente por causa da questão de ansiedade, vontade de compensar de doces, de carboidratos, que a gente sabe que tem consequentemente dessa questão de ansiedade. Então, o pessoal, eles têm ficado muito preocupados, né, para seguir, para tentar manter um emagrecimento, manter um resultado que eles já estão tendo muita dificuldade, tanto na alimentação quanto na atividade física, né? Na alimentação, por esses fatores, eles ficam assim, será que eu fizer uma atividade física em casa vai me dar um resultado mesmo? Será que eu vou conseguir resultados positivos? Eu vou conseguir ter um emagrecimento? É válido, não é válido? Então, assim, eu tenho pessoas ficado aí meio assim, um impasse. Perfeito. Eu também tenho visto, eu não sei nem se você chegou a ver um artigo, uma pesquisa, né, Ah, que eu estava fazendo junto, na verdade é uma pesquisa que eu estava conduzindo, mas à frente do perfil do grupo de estudos, né, no qual eu faço parte, que é o GFORM, aham. falando sobre a percepção da autoimagem, né, dos praticantes de atividade física, dos praticantes de musculação, na verdade, Aham. durante a quarentena. Hum. E nós vimos que o que está acontecendo é que as pessoas estão se vendo, né, os praticantes de musculação, estão se vendo numa condição pior do que é que eles se viam antes, né? Exato. Então a gente até escreveu o artigo, né? Esse artigo está submetido atualmente na Revista Brasileira de Medicina do Esporte. Vamos ver se ele vai ser aceito. Mas tomara. Mas nós vimos que os praticantes eles estão se vendo dessa maneira, né? E a gente atribuiu isso aí à ingestão demasiada de carboidrato, né? O que aconteceu, se a gente for comparar e discutir com outros trabalhos, é que quando o atleta ele está para uma competição e ele passa por um período restritivo e faz uma estratégia de carboloading, né, ou refeed, a realimentação, ele se vê mais condicionado, né? Ah, Porque ele sim. se vê maior. Ele se vê maior. Entretanto, nesse período de pandemia, como você bem falou, em relação como os treinos, a percepção dos treinos também não é a mesma, ela é mais baixa, ele se vê numa condição pior. Pior. Uhum, é verdade, Bruno. E aí, com essa questão deles se verem dessa forma, em condições piores, eles acabam fazendo um descontrole na própria alimentação, né? Eles se convencem, igual você falou, que tá né, não tá praticando atividade física, às vezes, na mesma intensidade, acha que a atividade física que eles estão praticando, mesmo até quem está praticando, acha que não está fazendo o mesmo efeito, e aí com isso, é igual você falou que você fez o estudo e comprovou. Eles estão tendo uma descompensação, né? Mais o consumo maior de carboidratos, e na verdade, carboidratos que não são os carboidratos que deveriam ser consumidos, né? Carboidratos mais simples mesmo. Principalmente, eu Perfeito. tenho eu tenho percebido muitas pessoas com um descontrole muito grande, principalmente no período da noite. Descontrole muito grande também por causa da rotina, porque muitas pessoas estão trabalhando em casa. Então, com essa falta de rotina, né, a pessoa estava acostumada a ter um horário para acordar, fazer seus lanches, ter um horário certo para almoçar, ter um momento de ir até a academia para fazer o seu treino, ter a sua alimentação para ir para o treino. Então, ela se vê hoje num descontrole tão grande de rotina que está levando eles também a terem essa descompensação na alimentação. E é o que eu Perfeito. tenho que tentar, né, Bruno? Não é por aí. As pessoas têm que tentar, pelo contrário, tentar se manter mais focadas agora, né? Uhum. Então, o momento da pessoa tem que refletir um pouco mais em tudo que tem acontecido. Perfeito. Eu não sei se você chegou a ver uma live minha com o professor Ragami Alves. Ele é Ai, eu vi. professor da Universidade Federal do Paraná, se eu não me engano, né? Mas Uhum. ele me deu uma ideia. Depois da live, eu comecei a adotar essa estratégia com meus alunos da consultoria, né? Então, Ah, meus alunos da consultoria, eu chamei de quadro da disciplina, né? Então, eu falo com as meninas, né? Eu tenho alguns consultados, você sabe, né? Que eu tenho muitos consultados, na verdade, aí na região, né? Em Conselheiro aham. Lafayette, Congonhas,
Ouro Preto, Belo Horizonte e outros mais afastados, né? Bahia, Brasília tem muitos, Rio de Janeiro, então tem muita gente espalhada. E aí o que eu fiz foi o seguinte, eu falei com eles, para as meninas, né, colocarem 100 escrito de batom no banheiro. Ou então naquelas plaquinhas de apagar na geladeira. O número 100. Toda vez que elas falharem na dieta, e não é porque às vezes elas têm uma refeição livre, né? Então isso não é falhar na dieta, porque essa refeição livre ela está prescrita, né? É uma refeição livre ou quando ela sai da dieta, né? Além dessa. Ou quando ela falha no treino, ela vai lá no 100 e diminui para 99. Então, a dieta vale 1% e o treino vale 1%. Faltou no treino, menos 1. Falhou na dieta, menos 1. E aí, no final de 3 meses ou 6 meses, aí é o prazo que é estipulado, né? A gente vai ver qual que é a porcentagem que a pessoa aderiu ao programa, né? Eu chamei de quadro da disciplina. Porque aí, sabe o que eu falo? Eu falo que não é a galera fica falando assim, é 60% dieta e 40% treino. Não, é 80% dieta e 20% treino. Na boa, eu acho que é 100% tudo. Então, por isso que eu coloquei, é 100%, né? Se você tá perdendo do 100%. Então, aquele vai ser o seu corpo de acordo com 70%. Vai ser o seu corpo de 70% da dedicação. Gente, Bruno, eu amei essa estratégia. Entendeu? Eu vou começar. Lógico, lógico. Lógico. Gente, que a Ale comentando aqui que gostou. Isso é bacana, porque o que acontece? As pessoas, às vezes, elas não têm essa percepção, né? As pessoas, às vezes, elas não têm essa percepção, vamos supor, eu não tive um resultado tão bacana, mas elas não têm essa ideia de onde elas falharam, né? E aí, ela fazendo dessa forma, ela já vai começar. E a Alessandra falou, a Ale falou que vai começar a usar. E aí, você fazendo dessa forma, igual você falou, depois de um tempo, você já começa a ter essa noção e ver aonde você falhou, o que você precisa realmente, né? Ter mais. Sim. Eu concordo plenamente com você, Bruno. É o que eu falo com todo mundo. Eu não sei se você conhece a Grazi. A Grazi é minha aluna da consultoria. A Graziela é a Dami, né? Aí de Lafayette. Mulher do Léo. Ela é minha aluna da consultoria e ela me manda foto. Bruno, tô com 97% ainda. Eu acho ótimo. E o pior é que às vezes posta, né? A galera às vezes posta, tipo assim, churrasquinho com as amigas. Aí eu vou lá e aí eu zoo. Aí eu falo, menos 1%. Aí você tem que cobrar. Aqui, eu vou começar a usar as estratégias. Fica à vontade. Nossa, mas é muito bacana isso. É muito. As pessoas, elas têm perdido muito mesmo agora. Falei, por causa dessa questão toda de rotina, não tem uma rotina tão certinha. Então, assim, é muito bacana mesmo. Eu vou começar. Agora também eu tô com uns projetos, né? Eu não tô. Sim. Você participou comigo, aquele presencial. Sim. E eu percebido muito, sabe? Inclusive, eu fiz uma live com eles agora mesmo. E é o que eu mais percebo das pessoas, essa questão das pessoas não terem. Eles me mandam mensagem, Poliana, eu não estou conseguindo um resultado tão bom, eu não sei aonde que eu estou errando. E aí ela ter essa noção, ela começa já a vincular mais, né, Bruno? E ter mais cuidado. Sim. Aonde ela precisa trabalhar mais, o que ela tem que ter atenção. Então, assim, eu amei e já vou começar a usar, vou roubar essa estratégia. Fica à vontade, fica à vontade. E eu falo que, já a gente falando de estratégias, né? Eu falo que essa é uma estratégia que a gente pode lançar a mão, dentre outras, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre estratégias nutricionais para o emagrecimento, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre ou carboloading, ou jejum intermitente. A galera gosta muito de fazer um jejum intermitente, né? Então, Bruno, o que eu tenho até feito, né? Eu tenho até aplicado nos meus métodos
métodos que eu tenho feito, o método online de emagrecimento, eu tenho aplicado algumas estratégias, porque na maioria das vezes, os pacientes que estão comigo nos métodos já eram pacientes meus, e agora, nesse momento, eles estão precisando de uma ajuda maior, né? De alguma estratégia diferente para que realmente o corpo ele entre, né, num processo mais rápido. Porque é o que eu falo, a partir do momento que você começa, você já tem um hábito alimentar saudável, às vezes para você ter um resultado maior num segundo momento, você precisa de uma estratégia diferente. Então, assim, uma estratégia que eu tenho aplicado muito para eles e que eles têm percebido muita diferença e que têm conseguido efetuar bastante é o jejum intermitente agora nesse momento. Por quê? O que eu estou fazendo? Eu estou associando a estratégia do jejum com uma dieta low carb. E aí, o que eu tenho percebido? Eles têm percebido que eles têm diminuído a compulsão pelo carboidrato, justamente porque é uma dieta com baixo índice de carboidrato, mais proteína, então eles se sentem mais saciados. Né? O carboidrato, né, já foi comprovado que quanto mais você consome, ele vai criar mesmo essa dependência, então mais você quer comer. E eles têm percebido que eles ficando em período em jejum, quando eles vão quebrar o jejum, eles estão conseguindo quebrar o jejum com menos essa compulsão pelo carboidrato. Eu percebi que a estratégia convencional de agora se alimentar de 3 em 3 horas, não que não funcione para todo mundo, mas eu tenho percebido que o jejum intermitente com a low carb, agora que as pessoas estão mesmo com essa compulsão para o carboidrato, ou sentindo mais necessidade, mais né, necessidade de um carboidrato simples, está sendo uma estratégia muito bacana. Então, assim, geralmente eu passo o jejum de 16 horas, né, considerando o período da noite, aí vai depender muito de cada pessoa, né, mas a maioria das pessoas elas têm mais essa compulsão no período da noite, então, esse período todo de 16 horas, 8 horas sem se alimentar, automaticamente o corpo, ele vai entrar aí nesse processo de, né, cetose, que é onde o organismo vai ter mais gasto de gordura pelo próprio corpo, e ela vai conseguir ter menos. Então, eu coloco algumas suplementações durante esse período de jejum, o BHB, com certeza você conhece, né? Sim. Para a pessoa fazer também, às vezes, algum exercício aeróbico em jejum. E aí, na hora que ela vai quebrar o jejum, como que ela já está com uma dieta low carb, uma dieta com baixo carbo, ela tem conseguido se manter mais saciada. Resultados fantásticos. Igual eu tenho, o pessoal dos meus métodos, a gente está usando eles eliminaram 8 quilos, né? Só essa estratégia. E é o que eu falo, né? Porque às vezes as pessoas elas têm uma visão tão errada do jejum intermitente, né? Sim. Nossa, demais. Você lembra que a gente conversava muito de jejum? Sim. Então, assim, eu falo que às vezes os pacientes assustam quando eu mando uma estratégia de jejum e eu falo com eles que a gente vai fazer o jejum, porque né, a gente foi criada a vida toda com essa questão de que tem que se alimentar de 3 em 3 horas, pode ficar mais de 3 horas sem se alimentar, e eu tenho percebido cada vez mais os benefícios do jejum. Só para mas por essa questão de controle de compulsão alimentar, controle glicêmico. Então, é uma estratégia que eu tenho usado agora e eu tenho muito grande. O que a galera às vezes tem que pensar, né, Poliana, tem que entender, é porque tem muita gente também que faz o jejum por conta própria, né? E acha que o jejum é a 8ª maravilha do mundo. Eu falo, o que eu penso é o seguinte, tal qual existe o jejum intermitente, existe dietas low carb, existe estratégias de carboloading, de refeed, de sleep low também, good training, né? São várias estratégias nutricionais. O que a gente faz é, às vezes, lançar a mão de uma estratégia ou outra para alcançar aqueles objetivos naquela fase do treinamento, naquela fase, né? Eu dei uma palestra uma vez na Caixa Econômica Federal, em Brasília, né? E lá eu conversei com uma menina, com uma funcionária, ela falou que ela começou fazendo o jejum de 12 horas. E aí ela teve um resultado fantástico. Aí ela foi e aumentou para 14 horas ou 16 horas. E aí ela teve menos resultado. E aí ela aumentou para 18 horas. E aí, claro, ela teve menos resultado. E aí ela foi e aumentou para 24 horas. Claro que ela tinha menos resultado. Eu falei assim com ela, você acha que é dose de resposta?
Você vai aumentando o volume de jejum e vai emagrecendo mais, mais, mais. Vai ficar os 5 dias de jejum, né? Vai fazer igual, vai fazer igual Jesus Cristo, vai ficar 40. Quarentena de Então, jejum. exatamente. Então não é bem essa estratégia que a gente é, preconiza, né? Prescreve. Então, o que eu falo com os meus consultados, com os meus alunos, é sempre optar pelo carboloading, né? Ou seja, você tem momentos em que o carboidrato está alto e momentos que o carboidrato vai estar baixo. E você pode, eventualmente, se for da preferência, né, do nutricionista e tal, lançar a mão de uma estratégia, por exemplo, de jejum intermitente, que eu acho que é muito válido. E como você falou do aeróbio em jejum, eu não sei se você sabe, mas fazer o aeróbio e fazer o aeróbio em jejum, em relação à performance, não tem diferença, né? Não tem diferença. O que as pesquisas, uma pesquisa, na verdade, né? Não vou falar que, não vou generalizar, porque foi uma só que eu li que teve esse resultado. Ela mostrou uma menor ingestão calórica quando o cara fazia jejum intermitente, ele fazia o jejum intermitente, ou aeróbio em jejum, porque ele deixava de comer a primeira ou a segunda refeição, né? A primeira refeição ele não comia. Só que o horário que ele vai dormir é o mesmo. Então, se a gente for pensar numa dieta com 6 refeições, desculpa, com 6 refeições, ele não fazia uma, porque ele estava em jejum e ele fazia o aeróbio. Então, como não houve uma requantificação dessa alimentação nas outras, ele acabava emagrecendo, porque ele comeu menos. Entendeu? Então, o valor, né, total do valor calórico da dieta ali, que automaticamente gerou ele ter esse... E a galera às vezes acha que é a alimentação no momento pré-treino, ou no pós-treino, ou sei lá quando. Não é, moçada. É ao longo do dia inteiro, né? Então, se você quer emagrecer, não é que você vai ficar, vou fazer jejum. Beleza, pode ser uma estratégia. Mas é uma estratégia também que ela vai funcionar durante um tempo. Depois, nós temos que mudar a estratégia, porque o corpo vai se adaptar àquilo ali. Exatamente. Né? Isso. O corpo ele vai acostumando, né, as estratégias para isso. A gente vai dando estratégias para o corpo não ficar totalmente adaptável. E o que eu falo também, né, Bruno? Nem sempre pessoas que já chegam no consultório usando o fulano fazendo. E aí, quando ela vai me relatar, né, a gesta alimentar dela, eu vejo assim, que ela está fazendo tudo errado. Muito maior calórica no momento. Eu falo que tá. E é o que você falou, não é só uma refeição ou só uma refeição pré ou pós. É um contexto geral. A gente tinha falado, né? Da alimentação do dia todo, é a questão do exercício que a pessoa pratica. Então, eu falo sempre muito isso com meus pacientes mesmo. Às vezes a gente vê um contexto, mas esse contexto ele não está tão encaixadinho como eu não sei se você viu esse artigo. Às vezes a galera fala muito sobre dia do lixo, né? Ou uma refeição lixo, não sei. Eu não sei se você viu esse artigo. Na verdade, são 2. Eu até falo, eu não sei se você já ouviu o meu podcast. Eu abordo esses 2 artigos em um capítulo do meu podcast. Se eu não me engano, é o capítulo 4, que eu falo sobre dietas. Então, esses 2 artigos, eles mostraram isso. Um grupo fazia restrição calórica contínua. O outro grupo fazia a mesma restrição calórica, né? Só que 2 dias eles faziam o refeed, né? O carboload, né? A realimentação, né? Então eles faziam uma ingestão maior de carboidrato. Mas na semana eles tinham o mesmo déficit. Sim, entendi. Tá? Eles mostraram que os 2 grupos emagreceu o mesmo tanto. Entretanto, o grupo que fez o refeed manteve mais a massa muscular. O que é um dado interessante. Ou seja, a gente pode lançar a mão
as pessoas não precisam ficar com medo, sei lá, com peso na consciência de fazer uma dieta, uma alimentação, né, uma refeição de carboidratos, né, ou refeed e tal. Desde que ela mantenha, claro, o déficit calórico da semana. O outro artigo, eles compararam o cara que comeu até a saciedade e o cara que comeu até não aguentar mais. Então foram 2 momentos. Eles viram que o grupo que comeu até saciedade ingeriu, se eu não me engano, 1.500 quilocalorias na refeição. Até a saciedade. Uma refeição de 1.500. O grupo que se alimentou até passar mal, até não aguentar mais, fez uma ingestão calórica de 3.200 quilocalorias. Ou seja, a galera acha que, tipo assim, eu fiquei, beleza, eu não comi agora, estou em restrição calórica. Vai lá e sapeca no rodízio de pizza, né? Exatamente. Cagou a dieta inteira. Então, tipo assim, é sair da dieta, mas sair com moderação, né? Não é achando que o mundo vai acabar. É isso que eu falo, sabe? Eu falo que eu sou assim, eu não sou aquele tipo de nutricionista que eu não acho que a pessoa ela não pode ter uma refeição livre, ela ter seu momento de lazer, até porque as pessoas são, né, é diferente, né? Igual você sabe que você é atleta, de quando você está no período de competição, que você tem realmente seguir ali tudo certinho. E uma pessoa que tem uma rotina de vida normal e ela só quer mesmo ter uma reeducação alimentar, manter o peso, saúde. Então, assim, eu não sou a favor da pessoa nunca mais poder ter uma refeição livre. Mas eu não sou a favor da pessoa ter esse exagero, essa descompensação. Lógico, não tem jeito. Eu falo, tem até um amigo meu do mestrado, eu não sei se ele tá na live, o Douglas, eu não vi ele entrando. Se ele tivesse, ele dá um oi aí. Mas a gente fica brincando muitas vezes que a gente, eventualmente, né, dependendo da dieta, a gente come até uma barra de chocolate, leite condensado, doce de leite. Lógico que isso tem que estar quantificado dentro da dieta, né? E depende dos objetivos. Eu não estou falando que você vai comer sei lá, uma lata de doce de leite todo dia, né? Mas se tiver prescrito, quantificado, você pode fazer isso, né? Então. Bruno, você tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Tá dando uns lags, hein? Tá dando umas falhadinhas. Mas é exatamente. Então, assim, eu falo muito para as pessoas. A questão é equilíbrio, né? As pessoas, às vezes, elas se restringem demais, deixam de ter alguns momentos de lazer, de poder comer alguma refeição ou outra livre, e isso acaba, às vezes, trazendo mais descompensação, mas também a pessoa ela tem que ter esse equilíbrio, porque muitas vezes eu percebo, quando eu vou fazer o retorno dos meus pacientes, eu sempre peço eles para eles se darem uma nota. Agora eu vou começar a fazer, falou que é melhor essa nota aí, que eles podem estar enrolando. É melhor eles irem no quarto, é bem melhor. E aí, na maioria das vezes, né, dão uma nota muito alta por causa justamente do final de semana. Quando eu vou, aí eles falam da questão de né, ingestão alimentar muito grande no final de semana, de fast food, bebida alcoólica, e aí não tem como. Eu falo que o corpo não vai responder, né? O corpo ele responde de acordo com aquilo que você se compromete a fazer. Então, é o que eu falo, o resultado ele vai vir do que você faz. Então, se você segue, claro que se tiver no seu... Tem pacientes meus que tem uma refeição livre tá? Igual eu tenho um paciente meu que ele é atleta, que ele tem um gasto, né? Um gasto energético imenso, que eu dou uma refeição pra ele todos os dias, e assim, tá dentro do que. Aí a hora que eu acabei de ver ali, né? E também depende do volume de treino, que ele tem um treino, tem um déficit, um gasto energético no treino, o metabolismo dele é super acelerado, ele já tem uma porcentagem de gordura muito baixa, um volume de massa muscular muito alto. Então, esse paciente, ele pode se dar o prazer de, às vezes, né? Você lembra disso no dia você falou, quando depois da competição, que você teve aquele dia lá que você comeu, sim, né? Sim. Então, tudo e foi interessante você falar isso, porque a galera às vezes tem essa ideia também, tipo assim,
ah, eu consegui emagrecer, né? Então eu vou. Agora é mais fácil. Eu não sei se é mais fácil, porque a tendência, na verdade, é depois que você consegue seu objetivo, você dá meio que uma relaxada, né? Exatamente. Então, e é o contrário. A partir do momento que você atingiu seus objetivos ali, seja eles para ganho de massa muscular ou para diminuição do percentual de gordura, é quando você deve ficar mais na dieta, né? Porque a chance de você regredir, ela é grande, né? Grande. E aí acontece também daquelas estratégias loucas, né? O cara tá fazendo tá com um déficit calórico aí, por exemplo, de 200, 300 quilocalorias, né? Uhum. E aí ele tá emagrecendo. Quando ele desliza ali uma semana, 2 semanas, ele volta às vezes pro peso normal, e aí o cara quer entrar numa dieta de 600, 800 quilocalorias para compensar aquilo que ele aumentou. E Exatamente. acaba que isso ele vai ficar frustrado, porque ele não vai conseguir muitas vezes, né? Vai conseguir, não vai conseguir. E é isso aí que você falou, é verdade, sabe, Bruno? O que eu percebo, a maioria dos meus pacientes que tem um resultado muito bacana de emagrecimento e que tem esse efeito rebote, na maioria das vezes, quando eles me relatam, é isso daí que você acabou de falar. A pessoa, ela fala assim, ah, Poliana, mas eu já tive um resultado bom. Então, aí, assim, eu me dei o prazer, sabe, de sair um pouquinho mais fora da dieta. A pessoa Uhum, automaticamente, ela já se né, já acha que pode aumentar a ingestão calórica, já acha que ela já pode todos os dias ter uma refeição livre. E é o que você falou, é pelo contrário. A pessoa, independente do objetivo, ela viu que tem resultado, ela tem que se dedicar mais. E acontece muito isso. Tem gente que me fala assim, tem um paciente meu que um dia ele me falou isso. Ele falou que ele tinha saído fora demais da dieta no final de semana, fora mesmo, muito. E chegou na segunda-feira, ele ficou o dia todo sem comer, o dia todo mesmo. Assim, ele não comeu nada o dia todo. Ele não fez café da manhã, almoço, o tempo todo sem comer. E aí, à noite, ele comeu um hambúrguer que ele falou que ia, assim, ia ser, ele ia comer menos quantidade calórica, mas que de qualquer forma ele comeu alguma coisa que ele gosta para compensar. E o uhum. resultado foi pior. Assim, não tem como nem a gente discutir que realmente, igual você falou, não adianta a pessoa também usar desse tipo de estratégias, é o que é uma questão de equilíbrio. O equilíbrio, a pessoa ter uma orientação, É. né, e não ficar usando essas estratégias loucas aí. É, Sabe? e um negócio que a galera tem que pensar também é até algo que eu tenho estudado mais recentemente, depois até dessa mesma live com o Hagami, onde a gente discutiu sobre responsividade, né? Ah, E, e as pessoas têm que entender que as pessoas vão responder de maneiras diferentes para a mesma dieta. Então, às vezes, a gente faz uma quantificação, por exemplo, de, sei lá, 1 grama por quilo de peso, né? uhum, Para uma pessoa, e a pessoa tem, por exemplo, em 4 meses, sei lá, num período assim de 4, 6 semanas, né? 4 meses. 4 semanas, 6 semanas, o cara ganha 4 quilos. Porra, exato. é até uma quantidade baixa, se a gente for pensar, para pensar, 1 grama por quilo de peso é pouca proteína. É pouca E o proteína. cara ganha muita massa muscular, né? E às vezes o cara responde também com carboidrato. É, come muito carboidrato e o bicho fica forte. Tem Exatamente. gente que vai precisar, por exemplo, de 2,5 gramas de proteína por quilo de peso para ter o mesmo ganho. E olhe lá, E olhe tem gente lá. que nem vai ter. Então a Exatamente. gente tem que pensar isso. Às vezes a dieta, a estratégia, né? É aquela estratégia que mais combina com você, que seu corpo responde, que você tem mais facilidade. Eu acho que essa é a dieta ideal, na verdade, né? As pessoas têm o hábito ou a tendência a achar que existe uma dieta ideal ou um exercício ideal, como se fosse um produto que a gente comprasse nas Casas Bahia, sabe? Eu vou É, lá, pego a minha dieta ideal, meu exercício ideal e levo para casa. E eu só vou e fazer fácil, essa dieta e só vou fazer esse exercício. E não é você não ia assim precisar, que funciona. você não ia precisar de montar a ficha de treino, né, Bruno? Ia ser muito fácil. Exatamente, exatamente. E dentro desse conceito de responsividade, a gente ainda trabalha com a periodização da dieta e do treino, né?
que é para ficar algo mais específico. E aí é onde tá ele e tacar o mesmo treino para todo mundo, ou sem periodização, enfim, né? E até mesmo a dieta, né? Ou seja, não seguir algumas estratégias ali para que ocorra realmente a perda de peso de uma maneira contínua. Porque a gente sabe que o emagrecimento ele não é linear, Aham. né? A gente passa por altos e baixos e no final da temporada a Você gente emagrece, emagrece. né? Exatamente. Exatamente. E é engraçado. Então, Eu recebo muitas essas perguntas mesmo. As pessoas me perguntam assim, ô Poliana, qual que é a estratégia melhor para emagrecimento? É o low carb? As pessoas vêm me perguntando qual que é a estratégia. E eu concordo plenamente com você. Eu acho que a estratégia melhor é a estratégia que a pessoa ela consegue seguir melhor, vamos dizer assim. Né? Igual sim, assim, sim. é o que você falou, eu já percebi essa questão, isso aí que você falou, eu, gente, percebo sempre. Às vezes não tem o mesmo resultado de uma pessoa utilizando a mesma estratégia. Às vezes tem uma pessoa que ela Uhum. responde de uma forma muito melhor. Igual você falou, tem gente que consome 1 grama de proteína por quilo de peso e tem um resultado maravilhoso de massa. Tem pessoas que vê que a pessoa já é mais demorado, mesma coisa é o processo de emagrecimento. Eu falo que o pessoal dos métodos que participam comigo, como que a gente tem o grupo, é o que eu falo, gente, vocês não têm que ficar se comparando. Cada pessoa ela vai Perfeito, ter de uma perfeito, forma, né? Porque acontece perfeito. muito no método, eu tenho um grupo lá no WhatsApp que eu acabo motivando eles, passando, eu falo, vocês têm que entender que cada um de vocês aqui vai reagir de uma forma. Então, assim, vocês não vão reagir todo mundo da mesma forma, A né? comparação que a gente faz é meio que a comparação que a gente faz no fisiculturismo, né? Eu não tenho que Aham. preocupar com o cara do meu lado, Não, porque exatamente. às vezes eu tô infinitamente pior do que ele, né? Mas eu tô muito melhor do que eu estava antes. Então a Exatamente. competição, na verdade, ela é consigo, né? Exatamente. Então você tem que, e às vezes entender também que quando você, lá no nosso quadrinho da disciplina, né? Se você É, chegou no final do período com 100% e você falou, olhou para o outro cara e fala assim, porra, mas ele tá melhor do que eu e ele fez 70%. Não, mas você fez 100% e você tá muito melhor do que você mesmo. do que E às você vezes mesmo. o 70% dele, pelo fato dele já vir há muito tempo fazendo dieta, porque eu falo o seguinte, tem gente, tem o meu amigo de Brasília, né, o Max, que é nutricionista também, a gente vai dar um curso agora, aquele curso de periodização, vou fazer junto Aham, com o Max. O aham, Max eu falo que é um cara que ele não segue dieta, ele vive aham, dieta, né? Porque ele não sai da dieta. E aí você vai ver, tipo, o percentual do cara no Dexa, acho que aham. deu 4%. No Meu Dexa, Deus. que é padrão ouro. Você olha e você fala assim, nossa, o cara é um mutante. Aham, Mas o que a gente tem que pensar é que ele já vem nesse processo há muito tempo. Ou seja, é dieta em cima de treino e constância, galera. É constância. Quanto mais você permanecer naquele programa ali, melhor você vai ser. exatamente, Bruno, exatamente. Eu vejo muito isso, assim, às vezes, igual eu falo, né, muitas pessoas consultam comigo até mesmo por indicação, fazem, né, a consulta, os métodos, e às vezes a pessoa ela já vem, eu quero ter um resultado igual o de fulano, né? E aí eu falo, a gente não Uhum. pode ficar se comparando com os outros, é igual você falou. A gente tem que ver quanto que a gente está bem conosco. Você falou, às vezes o 100% meu é igual eu falo, pra gente que já tá nessa área há muito tempo, né? Igual às vezes as pessoas me falam, Poliana, mas como é que você consegue manter certinha a dieta assim, né? Ter essa periodização de treino bacana, mas é porque o quê? Já tem mais de 10 anos que eu tô nessa rotina de É. treino, eu tô na rotina de me alimentar bem. Então, assim, hoje pra mim é muito mais fácil, eu tenho menos dificuldade Sim, um plano, eu consigo na atividade física, né, executar o exercício de uma forma melhor. Então, assim, é tudo uma questão de se comparar com nós mesmos. E aí, às vezes, na maioria das vezes, por isso que as pessoas também, sabe, Bruno? Porque elas se comparam com o outro, e aí, às vezes, ela não uhum. tem como ela imaginou que ela teria, e aí ela vai e desiste e volta para a estaca zero, e vai tendo aquele efeito sempre, né, de ter um resultado e voltar, que eu falo que é um efeito pior, né? Efeito rebote, a Sim, pessoa tem sim.
emagrecendo, aí volta a engordar, emagrecer e engordar. E é o que você falou. O emagrecimento, como qualquer processo que a gente busca, ele vai ter altos e baixos. Então, vai ter um momento que ela vai ter um Perfeito. pouquinho de perda, e aí depois é que ela mantém essa constância. Mas as pessoas, elas têm essa dificuldade de entender isso. E eu acho que por causa Perfeito. que elas têm mais dificuldade de manter, né? E dar Uhum. vontade de entender que ela tem que superar os seus limites, expectativas, não a expectativa, não comparar com o outro. Eu falo, às vezes eu apresento um artigo que foi feito com mulheres idosas no sul da Ásia. Eles compararam 3 grupos. Eu não estou com o meu computador aqui, mas enfim, eu lembro do artigo. Eles compararam 3 grupos. Foi o grupo dieta, o grupo dança, que é mais ou menos uma dança tipo zumba pra gente. Zumba fitness, ou Sim. axé music, não sei, fit dance, esses negócios, sabe? Então era uma dança de um gasto calórico alto, né? Composto aí por saltos, enfim. É, e um grupo que fez só a corrida ou bicicleta, contínuo. E eles analisaram a adiposidade visceral, a quantidade de adiposidade visceral. Foi um estudo controlado, teve a dieta controlada e durou 3 meses. E foram com 72 idosas. Então, o grupo foi grande, tinha dieta, tinha treino e eles olharam gordura visceral. Poliana, se eu te mostrar os resultados, o gráfico, eles mostram responsividade. Metade do grupo, tipo assim, melhorou. Independente do que fez, tá? A outra metade piorou. Teve uma galera que ganhou gordura visceral. Depois você artigo para me ver. Claro, claro. E isso é pra galera ver o seguinte, gente, vai ter gente que vai fazer dieta, vai fazer treino e vai engordar. Por quê? Porque é uma tendência. Aí fala assim, é genética. Não, não é só genética. Por quê? Os polimorfismos genéticos, né, que são responsáveis por essas diferenças interpessoais que nós temos, não é só eles. Eu tenho quantidade de receptor e sensibilidade de receptor que aumenta ou diminui, né? Então, por exemplo, a leptina ou a grelina são hormônios que vão se adaptar de acordo com a adiposidade do sujeito, né? Então, Exatamente. e tem Então, gente que vai ser mais sensível à ação da grelina e da leptina e pessoas que vão ser mais resistentes à ação. Tal como tem gente que tem mais sensibilidade à insulina e tem gente que tem resistência à insulina, né? Então, nós temos essas questões que são questões de responsividade. Então, eu falo muitas vezes nos meus cursos, nas minhas lives, que a gente tem que entender o conceito de individualidade biológica um pouco mais a fundo, né? E não é pensar que, eu nasci para ser gordo. Não, não é isso. Eu falo o seguinte, genética não é destino, né? não. Então, por isso que a gente tem a epigenética, né? Ou seja, os nossos hábitos de vida podem alterar através de acetilação e metilação, né? Expressão de microRNAs, pode alterar a expressão de proteínas e alterar o nosso gene, né? O código genético. Então, é isso. E é o que mais as pessoas falam, né? As pessoas, às vezes, elas falam assim, mas a minha genética é essa e eu não vou conseguir ter um resultado porque a minha família, ela tem essa genética. Eu falo por mim mesma, né, Bruno? Eu era muito magra, eu era muito magra. Eu tinha um perfil genético, assim, que eu mesmo imaginei, antes mesmo de estudar nutrição, tudo, eu não imaginei que eu conseguiria o resultado que eu tenho. Você vê, não foi um resultado em curto prazo de tempo, mas com 8 anos, né, que foi o tempo que eu formei, que eu me dediquei à alimentação e treino, eu consegui ter um ganho de 20 quilos de massa muscular. Então, assim, Sim. e não eu vou falar que foi, né, que era a minha genética era daquela forma. Na verdade, né, quando eu era muito magra, é porque eu fazia, eu me alimentava para me manter aquela genética minha, vamos dizer assim. E depois, com as minhas, Sim. né, epigenéticas aí do meu corpo, ele foi respondendo. E de qualquer forma eu consegui chegar e estou conseguindo ter um resultado que eu gostaria. Mas eu sei que você Lógico. foi importantíssima, porque as pessoas acham que é um conceito muito básico, né? As pessoas acham que a questão de ação, a questão
de treino, é só aquilo ali, você vai ali, se alimenta, e só, que não tem todos esses outros fatores. Eu falo que tem tudo isso. Tem questões de É. a forma que a pessoa vai responder, por isso que eu sempre peço exames, eu analiso, a gente vejo cada caso que é uma, né, qual que é esses outros fatores que podem estar interferindo, mas as pessoas elas não veem dessa forma. Elas acham que é só a forma que ela e aí na maioria das vezes ela se frustra porque ela não tem esse conceito. Conseguiu ouvir aí, Bruno? Tô ouvindo. Água tá Deu ouvindo? uma falhada, mas tô ouvindo. É, Tranquilo. É, a galera teve umas perguntas, comentários antes. Eu tô vendo aqui. Ô, Paty, depois eu posto o artigo e você me manda um e-mail lá que eu até te encaminho ele se você quiser, tá? Ele falou se eu posso fazer elevação pélvica comendo carboidrato, né? aham. É, para aumentar o resultado do glúteo. Lógico que ele falou zoando, né? Mas nem sei se o Alan tá aí. O Alan, eu fiz uma live com ele, ele é personal trainer, meu amigo lá de Belo Horizonte. E ele tá bem dedicado agora nesse estudo, né? De hipertrofia de glúteo, desenho da musculatura do glúteo, enfim. E a ideia é que, assim, pode, né? A galera fica achando. A gente vive hoje, Poliana, numa era que eu chamo de carbofobia. A galera tem medo de comer carboidrato, né? E, e o que as pessoas não entendem é que é o carboidrato que vai dar forma para o músculo, né? O músculo, ele é composto dentro dele, a gente tem glicogênio muscular, e é isso que vai deixar o músculo com aspecto de estar volumoso, né? Então, eu vejo que muitas mulheres, às vezes, ficam nessa neura de não comer carboidrato, não comer carboidrato e tudo. E aí, treina, às vezes até treina, mas tem aquela musculatura, sabe, flácida, sem definição, sem corte e sem stiffness, né? Que se a gente for traduzir para o português, é como se fosse enrijecimento. Ou seja, aquele aspecto de musculatura densa. Não tem isso. A musculatura parece um balão vazio, né? Uhum. Então eu falo que uma certa quantidade de carboidrato, ela é necessária, né? A gente não pode ficar sacrificando carboidratos assim. Então eu sempre falo isso com meus alunos da consultoria também, para que eles façam ingestão de carboidratos, né? Exato. Eu sempre vejo muito isso, assim, às vezes eu passo o plano, tem pessoas que entram em contato comigo depois e perguntam, Poliana, tá certo o plano, eu vou conseguir ter o resultado, e justamente porque às vezes eu coloquei o carbo ali, a pessoa acha, ela já tem aquele conceito, né? Não, eu vou buscar um resultado de hipertrofia, vai ser o quê? Proteína, né? Gordura boa e não vou consumir carboidrato, principalmente mulheres mesmo, e mulher mais Uhum. ainda. E aí, às vezes, Bruno, o que que acontece? O que as pessoas fazem por medo, né? Por você falou, essa carbofobia que hoje em dia a gente vive e, infelizmente, atrapalha com que a gente consiga ter o resultado com os nossos alunos, nossos pacientes. Eles, por conta própria, a pessoa, ela diminui, ela corta, ela não consome. Ela mesmo tem esse medo e ela faz essa restrição por conta própria. Eu atendi uma paciente semana passada com o objetivo de ganho de massa e quando eu fui fazer a avaliação dela, eu fiquei super frustrada. Eu falei assim, gente, mas não pode. Ela teve uma perda de musculatura e ela tá treinando bacana. E aí eu tentei, né? Eu fico tentando descobrir o que que aconteceu. E ela não queria me falar, lógico, né? Ela, mas eu fiz tudo certo. Eu falei, então você vai me falar como você tá fazendo a alimentação. E na hora que ela foi falar a alimentação dela, que eu julguei para quantificar, ela tinha reduzido praticamente pela metade de carboidrato para ela. Eu falei, na verdade, você não teve o ganho porque você teve essa redução. Então, assim, você mesmo restringiu, né, o carboidrato ideal para você ter esse processo de ganho de troféu. Então, não tem como você ter esse medo. Assim, você tem, eu falo que por mais que hoje em dia a gente tem, né, muitos estudos, a gente como profissional orientar as pessoas, né, de que realmente o carboidrato ele é essencial, mas as pessoas ainda têm muito esse medo, muito, eu percebo que infelizmente acaba atrapalhando a gente fazer com que os pacientes consigam ter resultados positivos, né?
É, eu falo que agora, na verdade, eu nem sei se é muito momento, Poliana, de ficar almejando grandes resultados estéticos, sabe? Eu falo Entendi. o seguinte, como os treinos não estão sendo lá essas coisas, né? A gente Uhum. consegue até fazer um treino aeróbio, às vezes está podendo sair na rua, ou tem esteira em casa, bicicleta e tal. O treino aeróbio a gente consegue manter. Mas o treino de musculação, e a gente sabe que a musculação é também benéfica para o emagrecimento, né? Ai, muito bom você falar. É, o... Então a gente tem essa. Eu acho que não é a hora de ficar almejando nem grandes ganhos Uhum. hipertróficos, nem grandes ganhos para redução de percentual de gordura, né? Ou seja, vamos tentar manter aquilo ali, perder um pouco e tudo. Eu falo que agora tá todo mundo em stand-by, né? Eu não sei se você conhece muito de corrida, mas na Fórmula 1, quando acontece o acidente, entra o safety car, né? E o Aham. safety car do mundo é o coronavírus, que estagnou todo mundo, ou seja, todo mundo Todo está mundo. preso dentro de casa, quem está trabalhando dentro de casa, então é difícil sair, tem muita gente que Aham. está desempregada, é difícil de conseguir emprego, é difícil de vender as coisas. Então, assim, o mundo parou, né? Parou. Agora tem aquela. A gente tinha aquele jargão, né? Para o mundo que eu vou descer. Pois é, agora o mundo parou, galera. Você quer descer? Não quer, né? Então, o mundo parou. Aham. E a gente tem que manter aquilo ali. Para quê? Para quando as coisas voltarem, nós estarmos aptos a voltar com os treinos, com a dieta, né? E num patamar mais alto, ou seja, buscar mais, sabe? Exato. Então, não é relaxar agora, é manter, saber que está fazendo o possível ali. Para quê? Para que quando a corrida voltar, a A gente gente, volte melhor. nosso corpo tem, né, Bruno, essa memória que a pessoa, se ela conseguir manter agora, pelo menos, quando ela voltar, ela vai conseguir ter um resultado bacana, né? Porque as pessoas têm ficado muito frustradas com isso, assim, não tá conseguindo. Perfeito. É verdade? A gente não consegue? Perfeito, perfeito. A gente, na verdade, o Jonato, ele fala isso, a galera às vezes confunde muito memória muscular com engrama motor, né? Ah, Não é que você vai, engrama motor é a sua capacidade de aprender um movimento novo. Memória muscular é a capacidade, na verdade, de você voltar com o seu músculo do jeito que ele era, né? E isso acontece pela adição de novos mionúcleos à célula muscular, né? Então, quando a gente uhum. treina, há uma translocação de células para o interior da célula muscular. Essas células vão se diferenciar em células nucleares, né? E vão começar o processo de síntese proteica, enfim. Não vou entrar muito em detalhes. Depois, quando a gente para, por mais que o volume muscular diminua, essa quantidade de células aumentada, ela permanece. Então, Ah, isso facilita com que o músculo volte ao tamanho normal, né? Em menos tempo. Por quê? Porque eu não tenho mais que translocar essa célula que estava fora para dentro da célula. Então, o processo é mais rápido, ai, que né? bacana. Só a grosso modo para a galera que está assistindo aí entender como que funciona um pouquinho dessa memória muscular. Eu tento falar muito isso, é porque você falou, agora não é o momento da gente procurar ter ganhos, né, muito grandes ou emagrecimento, é o momento da gente tentar manter mesmo, tentar, né, não é também chutar o pau da barraca, né, chutar o balde e falar, ah, não, eu tô de É, 40 mesmo, de tudo, depois quando eu voltar eu volto atrás do prejuízo e tentar fazer essa manutenção, porque depois o corpo ele vai responder, é o que eu falo também para os meus pacientes, a gente tenta manter, se a gente conseguir pelo menos fazer uma manutenção do que a gente tem hoje, depois, quando as coisas voltarem ao normal, você vai ver que o corpo ele consegue voltar de forma positiva, né? Então, assim, perfeito, perfeito. Ô, Poliana, o Facebook o Instagram vai acabar a live daqui a pouco. Ele não nem avisou ainda, não. Mas vai aham. acabar daqui a pouco pelo tempo que nós começamos, né? Então, às Uhum. vezes, vou abrir agora para a galera perguntar alguma coisa. Então, Gente. moçada, lança pergunta aí para mim ou para Poliana que a gente vai responder. Enquanto isso, Poli, você pode faz seu convite, faz seu merchan. Eu vi que você está abrindo um grupo novo, né, do projeto de emagrecimento. Fala um pouquinho para a galera disso aí. Então, Bruno, eu tinha um projeto que era presencial, né? Como eu tive o prazer, a honra de receber você lá no Que Hipertrofia. isso? Foi muito bacana mesmo, assim. E só que com toda essa situação eu tive que me adequar, né, a fazer um projeto online. E eu achei
porque como eu te falei, eu percebi que as pessoas elas precisavam agora desse momento de atenção. E esse projeto, esse método, ele é um método que eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu mando todos os dias para eles frases de motivação. Eu tenho mais profissionais comigo, né? Tem um psicólogo que vão estar orientando também nessa questão. E eu vou estar abrindo a terceira edição a partir do dia 15 de julho. Então, eu faço um planejamento alimentar, né, de acordo com a necessidade da pessoa, e a pessoa está nesse grupo e a gente vai trocando motivações, frases, eu passo dicas nutricionais. A pessoa já tem acesso a um e-book com receitas para estar fazendo aí também durante esse período. Perfeito. A gente tem lives também, que eu faço lives exclusivas através do Zoom para estar tirando dúvida, para estar esclarecendo algumas dúvidas mesmo. Então, assim, está sendo bem bacana, porque as pessoas têm sentido acolhidas, né, nesse momento. Sim, sim. Dessa confusão, tudo. Então, está sendo bem bacana. Eu acho que o pessoal mandou umas perguntinhas, Bruno. Camila está perguntando aí como definir meu corpo mais rápido e como diminuir minha compulsão alimentar. Você quer responder? Eu respondo. Você pode responder. Pode. Você que sabe. Mas em relação, Camila, à definição do corpo rápido, eu falo o seguinte: não tem como a gente fazer isso de maneira rápida. A gente falou aqui na live, né? É constância realmente, né? Então estar buscando ali um degrau de cada vez, uma alimentação de cada vez, manter esse déficit calórico aí e aumentar o gasto, né? Então é uma relação ingestão e gasto energético, né? Em relação à diminuição da compulsão alimentar, eu acho que a Poliana vai saber falar melhor do que eu, porque a gente tem algumas estratégias que a gente consegue enganar, né? Ou coloca ali uma bala, alguma coisa que é rico em fibra, que vai te enganar ali naquele processo de saciedade, enfim. Fala aí, Poliana. É justamente isso, Camila. A gente pode, né? A gente tem que ver justamente qual que é esse momento que está te gerando mais compulsão, né? As compulsões alimentares, elas podem ser diferentes. Pode ser uma compulsão noturna, pode ser uma compulsão... tem gente que tem compulsão por doce depois do almoço. E o que a gente usa são estratégias mesmo, igual o Bruno falou, né? Se for uma compulsão noturna, então vamos fazer uma alimentação mais rica em fibra, mais rica em proteína, porque vai te gerar uma certa saciedade, né? Geralmente, quando a pessoa fala que é uma compulsão mais por doce, eu tento usar estratégias de algum tipo de alimentação, uma refeição com sabor mais adocicado, que hoje a gente pode, né? Tipo panquecas, alguma receitinha com pasta de amendoim, algum shake para automaticamente controlar. Mas o que a gente tem que saber também, e o que eu sempre procuro, é o que está te causando essa compulsão, né? Descobrir a causa. Perfeito. Né? Porque às vezes a gente tenta usar alguma estratégia, mas você está passando por algum momento, não sei, de ansiedade, alguma coisa que está te gerando isso, alguma alteração hormonal, aumento de nível de cortisol. Show. Então, a gente tem que, né, Bruno, saber ali especificamente o que está acontecendo para a gente tratar essa compulsão. E quem perguntou foi a Camila, né? A gente tem que entender, Camila, que mulher também é assim, tem mulher que, eu tô, sei lá, tô de TPM, tô nervosa, vou pra academia. Tem mulher que fala assim, nossa, tô de TPM, vou pra geladeira. Então, a gente tem que saber lidar com isso aí, né? Então, assim, eu falo que quanto mais clara você for com o seu treinador, com o Nutri, né, com a Nutri, melhor a gente vai poder te ajudar, né? O problema é que a galera fica querendo enganar o treinador, enganar a Nutri, e achar que tá nos enganando, mas ele tá se enganando, né? Então, eu falo isso. A Andréia perguntou por que é tão difícil perder gordura abdominal. Andréia, tem gente que tem mais predisposição em realmente acumular gordura, né, no abdômen. Enquanto tem gente que tem mais uma tendência a acumular gordura na periferia, né? Vale a ressalta de que não é fazendo abdominal que a gente vai queimar gordura abdominal, tá? E não é também fazendo aeróbico que a gente queima gordura, tá bom? A gente pode fazer treino de musculação que a gente vai emagrecer, e a gente pode fazer também treino aeróbico que vai emagrecer, pode fazer treino aeróbico e vai engordar, tá? Então isso existe. A galera acha que o processo de emagrecimento está condicionado
única e exclusivamente ao aeróbio. Não. Se você fizer aeróbio e comer mais, você vai engordar. Então não é isso, né? É muito mais complexo do que as pessoas imaginam, né?